fatores humanos, a raiva. Nós vamos então conversar um pouquinho hoje sobre essa emoção, né, que é uma emoção bastante... Ela é líder de audiência, né, nas pessoas. A raiva é campeã mesmo. E a gente quer saber como é que ela funciona, né? Se você observar isso no... Eu vou até dar uma olhada aqui. Se você observar a raiva na internet, né? Você fala assim, eu quero saber como é que funciona a raiva. Aí você vai ver o seguinte. Bom, ela aparece como um sentimento, né? A raiva não aparece como... Ela aparece como um sentimento e principalmente ela tem uma coisa que nós achamos várias origens para a raiva, né? E eu vou até citar aqui o que aparece na Wikipédia, né? Que ele diz assim que a raiva é um sentimento de protesto, insegurança, timidez, frustração contra alguém ou alguma coisa que se exterioriza quando o ego se sente ferido ou ameaçado. Eu acho que o nosso principal problema é o nosso ego, né? Mas tudo bem, né? Ela vai aparecer com diversas origens, né? Desejo de vingança, inveja, o próprio ego, depois até aparece como instinto de superioridade. Bom, eu vejo a raiva como a resposta para uma expectativa não cumprida. Entendeu? Então, essa expectativa ela pode ser aparecer de várias formas, né? Você pode ter uma expectativa com você mesmo, você pode ter uma expectativa que aconteça algo, você pode ter a expectativa com relação a uma pessoa. Então, isso seria lá a semente, né? A continuidade disso aí é que quando você tem uma expectativa e você frustra essa expectativa, aí a pessoa tende a ter a resposta instintiva da raiva, que é um processo emocional. Do meu ponto de vista não é sentimento, já falei isso em outras oportunidades, mas imediatamente vem, né, aquela geração daquele conteúdo que ninguém segura, né, que pode se transformar em várias coisas, né? Então, a raiva ela pode ser expressa depois verbalmente, em atitudes, sempre com a intenção de ressarcir o prejuízo, que é um prejuízo causado por uma expectativa frustrada e que para cada um vai ter uma dimensão, né? Então, a morte de uma pessoa pode causar uma imensa frustração e muita raiva, né? Então, isso é uma coisa que a gente fica querendo encaixar em algum lugar, mas o ser humano ele é muito competente, né, para ter ganhos secundários com relação a coisas que poderiam ser entendidas de forma muito tranquila, entendidas, não disse resolvidas, mas tem situações que você tem que entender. É o primeiro passo para que a gente possa se livrar de alguns sofrimentos. A raiva, quando ela acontece, quando você tem aquela frustração da sua expectativa, né, ela pode se transformar numa resposta física, né? Você pode ficar com muita raiva de uma pessoa e ter uma reação física, né? E aí, salve-se quem puder, porque você não sabe as medidas em que isso acontece. Mas você pode ter uma reação verbal também, né? Aquela coisa que começa, né, a se tornar um bolo imenso e você tem que colocar para fora, e muitas vezes ele pode sair você dizendo as coisas de uma forma mais amena ou de uma forma extremista, né, com uma agressividade muito grande. Isso, numa situação em que a pessoa tem um contexto agressivo e ela consegue exteriorizar, isso pode acontecer assim, né? Por uma expressão física ou verbal. Tem outras formas também de a pessoa manifestar isso, né? Você não precisa... A física pode ser várias coisas. Eu já vi e vou relatar depois, né? Porque a raiva ela é uma coisa bem complexa em cada um de nós, né? Mas tem gente que fica com a raiva guardada e transforma aquilo num bolo, né? Pode transformar numa doença, por exemplo, né? A sua raiva pode ser a grande fábrica de fabricação, né,
desculpa, a grande fábrica de produção de doenças, que a gente consegue fazer isso, né? Nós fazemos as nossas doenças físicas. Primeiro nós fazemos as nossas doenças emocionais e depois as físicas. Mas tudo começa com numa situação mais simples, né? O ser humano tem respostas muito fortes para coisas que não precisaria. Então, isso pode ser transformado, né? Sabe aquela coisa, dependendo da característica, se ela é mais agressiva ou mais passiva, ela pode passar por vários processos, né? Por exemplo, vingança. Vingança é uma resposta de raiva, que ela tem uma intensidade. Se você, aqui fala até do trânsito, né? No trânsito, muitas vezes uma pessoa ultrapassa a gente, você não fica com raiva dela porque ela te ultrapassou, você fica com raiva dela pelo que ela fez com você, porque a pessoa é assim, você acha internamente lá no cantinho do teu inconsciente que o outro fez aquilo para zombar de você, entendeu? Para te desafiar, para competir, para mostrar que você é inferior. Tem uma lista imensa, né? Então a tua resposta não é uma resposta tranquila, fala, deixa ele ir embora, ele passou, ele estava com pressa, né? Nem importa muito por que a pessoa fez aquilo, mas de verdade o que significa aquilo dentro da gente é o que transforma num bolo emocional maior ou menor, né? Então você vai descobrir isso no percurso da sua vida, quer queira ou não. E eu acho bom a gente descobrir antes de ter que entregar o corpo, porque aí é duro, né? Não dá para a gente morrer e ficar do outro lado com raiva. Não tem jeito, não é uma boa ideia. Então esse é um contexto da raiva que não é muito simples, né? Não é muito simples, não. Ele fica dentro da gente, ele pode se tornar num processo de ruminação, né, interna, ruminação emocional, onde você vai procurando inúmeras coisas para acrescentar e justificar por que você tem raiva. Pensou que coisa horrível, né? Até numa situação mais simples da vida, né, que está cheio de situações simples, a pessoa às vezes consegue fazer algo que você não conseguiu, e a culpa de ela ter conseguido, né, de ela ser tão má que ela conseguiu e você não conseguiu, você vai transformar aquilo numa raiva que é um revide, que pode ser um revide consciente ou um revide inconsciente. Está cheio de coisas que a gente faz com a raiva, né? Aliás, nas nossas várias dificuldades emocionais, nós temos respostas, né, que são mais ou menos parecidas, né? E o revide inconsciente é uma dessas coisas que você acaba tentando, realizando uma vingança em algum nível, porque foi a forma que você encontrou, né? Imagina, se de repente você pode quebrar alguma coisa que é de alguém, sem querer, na verdade você quebrou porque você está dando uma resposta para ela, né? A gente tem que ter essa percepção. A raiva não é uma boa ideia. Ela não é uma boa ideia nem emocionalmente, nem espiritualmente. Se você tiver raiva, você vai encontrar com consciências espirituais do mesmo nível. Não tenta arrumar desculpa, não, né? E é assim, quando a gente tem um conteúdo de raiva, esse conteúdo de raiva ele é um problema sério, né? As consciências que vão estar perto de você, elas são consciências que também têm raiva. Não dá para você ter suas dificuldades emocionais e quem está perto de você é maravilhoso e bonzinho, né? A pessoa, a consciência, tanto a física quanto a espiritual, tem que ter esses conteúdos, senão você não consegue conviver com ela. A gente só consegue conviver com as pessoas que têm processos emocionais disfuncionais na euforia, né? Aí dá. Quando você está numa alegria muito grande ou quando você está numa tristeza, né, numa infelicidade, aí você consegue conviver, porque são momentos de euforia, né? Ou para cima ou para baixo. Mas para conviver com o outro, de verdade, a gente tem essa sintonia da mesma coisa. É bom pensar isso, né? É bom pensar nisso.
Eu acredito que um item importante na nossa vida é que a gente entenda o que nós somos, sem medo, mas não é só ouvir e ficar repetindo, que nem tem gente que tem a característica do disco rachado, né? do disco riscado. Você ouve e repete, mas você nunca pensa sobre aquilo para usar aquilo de verdade para crescer, para ser melhor, né? Deve dar muito trabalho para a pessoa. É como uma pessoa que tem preguiça e se vangloria da preguiça, né? A gente acaba se vangloriando das nossas disfuncionalidades emocionais. É aquela coisa de que todo mundo né? Todo mundo é igual, né? Todo mundo... E a gente fica nessa mesmice e não resolve a nossa vida sem levar em consideração que depois que você tiver que entregar esse corpo físico, você vai continuar a ser a mesma coisa. Isso que eu estou falando aqui, eu falei algumas vezes, né, em vários lugares, em palestras, na TV, na rádio, e algumas pessoas ficaram muito chateadas comigo, porque elas não querem, depois da perda do corpo físico, por exemplo, continuar com raiva. Porque eu não vou ter raiva depois que eu morrer, né? Depois que eu morrer, eu vou para o reino dos céus, eu peço perdão e fica tudo resolvido. Não funciona desse jeito, não. Eu vou até brincar com você, mas experimenta morrer e depois a gente conversa. Você do outro lado e eu em projeção astral para a gente poder esclarecer a sua nova experiência em corpo físico. A raiva não é uma boa ideia. A raiva é um limite, ela atrapalha a sua vida. As energias que ficam perto da gente, tanto as emocionais como as energias espirituais, não são de boa qualidade. Se você é uma pessoa que pratica imposição de mãos, é uma boa ideia que você pense sobre isso, porque a gente exterioriza a energia do que a gente é, ou mesmo processa e codifica a energia do que a gente é, né? Então, para a gente entender melhor sobre a nossa vida, a nossa realidade e o caminho que a gente pode fazer, que de repente pode se tornar muito bom. Mas eu vou continuar falando sobre a raiva. Hoje foi o primeiro momento que eu estou falando sobre esse assunto, né? Deu uma visão geral, porque é uma boa ideia a gente ter esclarecimento para poder resolver as nossas questões emocionais, porque daí a gente resolve as nossas questões espirituais, a nossa relação com a gente, a nossa relação com as pessoas e o mundo. Tá certo? Então é isso aí. A gente vai se encontrar para continuar falando sobre raiva, né? Que são fatores humanos. E o nosso site é o www.centrodeestudos.org. O nosso blog é o foradocorpo.com. E no Facebook você entra lá no Amigos do SEC para que a gente aumente essa corrente de felicidade, de trabalho, de luz, de entendimento, né? E aquelas pessoas que têm me mandado, né, suas mensagens, eu quero dizer que as perguntas, manda para o Fora do Corpo, né, que fica melhor para eu responder. Eu posso responder em vídeo né, senão eu vou ter que responder individualmente, eu não vou conseguir. Tá bom? Então a gente se encontra no próximo Fatores Humanos.